possa. Ah, mano, pousou uma abelha em mim. Sem ferrão, eu espero. Tipo, do nada. Mas ok. Tá, start. Bom, a palavra é imediato. Será que estamos mesmo vivendo num mundo imediatista? Eu sinto que, ultimamente, assim, eu analiso os meus comportamentos, mas querendo ou não, é impossível também você não reparar no comportamento das pessoas alheias a você, ao redor de você. E, pelo menos da minha parte, eu sinto que tem coisas que eu quero que aconteça na hora. Eu quero que eu quero que algumas coisas aconteçam rápido, sabe? Eu sinto que o mundo, ele quer que a gente não, ele não quer nada da gente. A gente que tá tentando descobrir o que a gente quer do mundo. E aí aparecem certos desejos na gente e metas a cumprir, e você quer isso de imediato, porque meio que a referência que você tem em volta faz você querer também fazer tudo acelerado, conseguir tudo rápido, porque seus primos conseguiram tal coisa antes de você, porque seus amigos conquistaram a nota melhor que você. Então você tá errada, você tem que se ajustar nesse padrão aí que tá do imediato, sabe? Só que Chico Buarque fala o quê? Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Só que não é quesito do amor só, gente, é tudo. É com relação ao trabalho, à faculdade, também relacionamento. O que mais, Emanuel? Amizades também, que são. As boas amizades são construídas também com calma, não é tudo imediato. E até a natureza também. As plantas não crescem de imediato. Por exemplo, o estudante, ele quer logo acabar a escola, para poder fazer a faculdade que ele quer fazer, para poder trabalhar e ganhar dinheiro dele e tudo. Só que assim, o processo da escola, isso, mano, é do fundamental até o ensino médio, demora anos aí. Então você não pode querer do nada sair da escola para poder trabalhar, sabe? E tem hora que a gente pode até pensar que tá perdendo nosso tempo numa instituição, porque a gente poderia ser mais produtivo fazendo uma outra coisa. Gente, alguns pensamentos são assim, infelizmente. E também porque a educação no Brasil também não é das melhores, né? Pensando agora mais pro quesito de eu estudante da faculdade, com os meus colegas também da universidade. A gente quer logo se formar para poder fazer o quê? Para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Mas aí, o nosso curso, ele é um curso que dura muito tempo. Pelo menos o meu é estimado para durar 6 anos. Mas isso depende de cada pessoa. Tem pessoa que pode ter afinidade com uma matéria e com outra não. Aí pode pegar uma DP, que é meio que uma. É meio que você indo mal nas provas, aí pega essa DP aí, tem que fazer mais provas, e aí você não passa de primeira na matéria do curso. Então, assim, estimado 6 anos, mas você pode prolongar 8 anos, 9, 10, depende do que você vai fazer na faculdade. Só que a gente quer ser imediato, quer fazer num plano certo para poder conseguir atingir tal meta num tempo estimado que a gente estipula. Mas tá errado, porque a gente vai estipular uma coisa que a gente não tem ainda uma noção. Por exemplo, eu tô na faculdade, mas eu não sei que área que eu vou seguir. Eu não sei ainda que rumo eu vou tomar. Então eu não posso querer tudo também assim de imediato. Fazer tudo certinho. É impossível fazer essas coisas. E eu sinto que muitas pessoas da minha idade sofrem por causa disso. Que querem tudo já pra ontem, querem ser boas em tudo, perfeccionismo e tal, sabe? É uma coisa que você se cobra demais também e em vez de agregar e tal, você vai ficar doente se ficar essa cobrança toda pra cima de você. Eu tenho uma amiga que ela é assim, ela quer ser perfeita em tudo que faz, mas não dá pra ser perfeita em tudo que faz, porque a gente começa as coisas do zero. Quando a gente nasce sem saber de nada. Aí depois a gente vai aprendendo as coisas, caminhando com nossas próprias. É, exato. Não tem linha de chegada, gente. Não tem linha de chegada, porque a vida não é linear. Ela não é uma curva. Eu tenho uma blusa que eu comprei que tá escrito tipo. A vida é uma onda. Porque é isso mesmo, a gente é de lua, a gente tem hora que tá bom, tem hora que não tá bom. Mano, são dias e dias.
Aí eu vi uma frase esses, esses dias, não, vi essa frase ontem com uns amigos meus também, num lugar de coisas veganas, que dizia de tipo, a gente não pode ter mais dias. A gente não pode viver mais dias, mas podemos deixar nossos dias mais vivos. Cara, então assim, você que tem que mudar sua percepção das coisas, seu modo de pensar, para poder encarar as coisas como desafios que são por etapas. Ou seja, se eu entro num curso de línguas, eu não posso querer já saber tudo desde o começo. Eu tenho que começar do zero. Ou eu posso ser intermediária por ter visto alguma coisinha na escola ou em YouTube, sei lá. Mas a gente começa do início, sabe? E a gente quer começar já sabendo de tudo pela metade. Não dá, às vezes, pra fazer isso. Porque você vai ter afinidade com algumas coisas e com outras você não vai ter. Tá, eu falei muito de coisa acadêmica, de você querer ser boa em estudos e notas, mas não é só isso também. Tem o trabalho também. Você pode pegar um estágio e querer ser perfeita no estágio, mas você não vai ser. Você pode às vezes ficar no estágio, como eu fiquei uma vez, e tipo, não fazer coisas tão úteis, porque você ainda não tem capacidade de fazer isso, porque você não aprendeu a como fazer como outros profissionais que estão há mais tempo atuando do que você. Então essa parte do imediato, ela peca, porque você tem que primeiro esperar ter experiência com as coisas. E a experiência, literalmente, gente, não tem como você conseguir ela de um dia para o outro. Ela leva tempo, tem que ter paciência. Então, aquela metáfora daquela historinha da lebre do coelho lá e tudo, da lebre com a tartaruga, cara, às vezes a linha de chegada vai ser fácil de você atingir se você correr. O problema é que quando você vai lenta, tem mais aprendizado. Uma reflexão boa. Porque aí você vai estar na lentidão, aproveitando o momento, vai estar curtindo as experiências que está adquirindo. Você vai não querer pular o caminho inteiro. Porque se você corre, sua visão vai ver só a coisa da frente, não vai ver o que está ao redor. Então, às vezes a direção também é boa para isso, você poder dar umas. Igual os meandros dos rios, sabe? É. Tá. Aí um outro quesito também que é muito ruim. Que a gente fala. Ah, sinceramente, olha, eu tô numa praça pública aqui. Mas tá difícil, eu vou mudar de lugar por causa do cheiro. Gente, quem gosta de cigarro, tipo, ou de sentir o cheiro, eu não entendo, eu odeio. Tá, eu saí do lugar e vim pra um lugar bem melhor, que é aqui com elas, ao meu redor. Enfim, essa parte do imediatismo tem muitas vertentes para poder discutir. Eu só queria finalizar com uma, que é também quando você, por exemplo, tá afim de alguém, e aí você quer que a pessoa te note logo. Você quer logo que as coisas aconteçam. E quer tudo no calor do momento. Mas não dá pra ser assim, porque senão você vai ter algo que é muito passageiro, sabe? E o amor, assim, não pode ser motorista. Quer dizer, tem que ser motorista e não passageiro. Então, tem coisas que levam um certo tempo, sabe? E se você faz as coisas com calma, às vezes dá mais certo do que na pressa. Então, basicamente, é uma reflexão sobre da gente estar querendo tudo imediato, imediato. E aí você vai. Eu acho que se perder se quiser pensar só assim, sabe?